Olá! Nesta quinta unidade, vamos estabelecer algumas reflexões sobre a questão da cultura de massas no Brasil. Teremos a oportunidade de pensar o processo cultural na perspectiva da cultura de massa. A ideia de massa será tratada aqui como coesão, número considerável de pessoas que mantém entre si uma certa coesão de caráter social, cultural ou econômico. Historicamente, a cultura de massa se tornou possível com a quebra do monopólio cultural da nobreza e uma instrução universal produto da Revolução Industrial e da urbanização. Com o desenvolvimento das relações capitalistas, surgiu a cultura de massa, que é constituída por produtos produzidos pela indústria cultural destinados ao consumo e a satisfazer o gosto de determinada população. Ela se caracteriza por ser produzida por um grupo de profissionais pertencentes a uma classe social distintas do público-alvo, dirigida por demanda ligada ao modismo e destinada a um público sem informação estética e passivo, visando o entretenimento para passar o tempo. A produção da cultura de massa pressupõe a existência da indústria cultural. A indústria cultural produz artigos em série e a massa consome indiscriminadamente, desprovidas de suas características individuais, sejam elas de classe, etnia, religião, etc. A massa se molda de acordo com as necessidades das relações capitalistas, transformando os indivíduos em um todo homogêneo, sem expressão própria, vontade e determinação. Tudo aceita. É a artificialidade da cultura. A capacidade dos meios de comunicação de influenciar grandes públicos preocupa os estudiosos desde a difusão do rádio. Temos a massificação cultural, que é condição necessária à sobrevivência das estruturas socioeconômicas às do desenvolvimento capitalista. Os meios de comunicação são instrumentos e não geradores de estruturas, servindo ao sistema e transformando as pessoas em consumidoras dos mais variados tipos de produtos que são oferecidos. No Brasil, não podemos negar aos meios de comunicação um aspecto positivo, ou seja, a quebra do isolamento que se proporcionam para grupos sociais subalternos. Tanto o rádio quanto a televisão invadiram territórios dominados por coronéis, destruindo os seus currais eleitorais, abrindo um novo mediador entre a política local com a nacional, reforçado pela velocidade da informação. Por outro lado, os velhos donos do poder econômico e político, agraciados pelo governo, se apoderaram desses meios para manter a estrutura favorável à elite dominante. O poder dos meios de comunicação de massa em influenciar é muito grande, como notamos no comportamento, no modo de pensar e agir das pessoas. Porém, não é determinante. A televisão e outros meios da mídia, por si só, não mudam o comportamento das pessoas. Seus efeitos, negativos ou positivos, dependem também das redes de relações sociais que se fazem ao nível local. Portanto, os meios de comunicação de massa também são heterogêneos, são produtos de disputas econômicas e culturais. A forma em que a cultura de massa modifica a cultura original, transformando-a em mercadoria, é evidente.
perdem-se, de alguma forma, os elementos culturais do povo brasileiro, numa clara referência à cultura dominante. A cultura de massa trabalha na cultura popular e se transforma em elemento de dominação através do cinema, do rádio, da TV, etc. A massa é tratada como um todo homogêneo, passível de manipulação e não em sua individualidade. Não se reconhece como grupo social, não faz exigências, aceitando as imposições passivamente, não questionando o que está consumindo, se é bom ou não, se necessita ou não, simplesmente consome os produtos oferecidos. Nesse processo de transformação e aceitação, os grupos são tratados de forma homogênea e perdem a sua própria expressão. Os meios de comunicação de massa não são, portanto, bons ou perniciosos em si. Por serem instrumentos e não geradores de estruturas, podem auxiliar na construção e solidificação da democracia, ao possibilitar o acesso das classes e grupos despossuídos a informações e formação crítica da realidade. Os meios de comunicação podem influenciar, mas não anulariam a historicidade dos processos sociais. A exploração, o uso abusivo que a cultura de massa faz das manifestações populares, não foi ainda capaz de interromper para todo sempre o dinamismo lento, mas seguro e poderoso da vida arcaico-popular, que se reproduz quase que organicamente em microescalas no interior da rede familiar e comunitária, apoiada pela socialização do parentesco, do vicinato e dos grupos religiosos. O povo assimila, a seu modo, algumas imagens da televisão, alguns cantos e palavras do rádio, traduzindo os significantes no seu sistema de significados. Há um filtro com rejeições maciças da matéria impertinente e de adaptações sensíveis da matéria assimilável. De resto, a propaganda não pode vender, não consegue vender a quem não tem dinheiro. Do ponto de vista do dinamismo capitalista, a flecha parece sempre ir no sentido de uma desagregação da cultura popular pela cultura de massas. Refletimos nesta unidade como a cultura de massa é utilizada para manipular, moldar os gostos das pessoas e transformar em consumidores dos mais diversos produtos. Se desejar, retorne às outras unidades e problematize a discussão com seus amigos. Interaja, participe.